A narrativa bíblica inteira trata da relação entre Deus e a humanidade. E dentro desse quadro aparecem conceitos sobre alma, vida, morte e destino final, juízo, ressurreição, vida eterna. Dois grandes eixos teológicos aparecem repetidamente: vida como dom de Deus, criação, sopro divino. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, o homem torna-se ser vivente pelo sopro de Deus. A vida é primariamente relacional e doada por Deus. Destino final e restauração, livros proféticos, sabedoria e especialmente o Novo Testamento enfatizam um futuro escatológico. Juízo, ressurreição dos mortos, Anastasis, novo céu, terra, Apocalipse, capítulo 21 ao capítulo 22. Mais do que ciclos repetidos de existência. A Bíblia fala constantemente de morte, juízo, Sheol, Hades, julgamento e de ressurreição. Daniel capítulo 12, versículo 2. João capítulo 5, versículo 28 ao versículo 29. 1 Coríntios capítulo 15. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. A ideia central é: haverá um fim do estado presente e então um ato divino de restauração, juízo. Isso já indica um enquadramento diferente de ciclos eternos de renascimentos. Termos-chave em hebraico e em grego, o que as línguas realmente significam. Hebraico, Antigo Testamento, nefesh, frequentemente traduzido alma, mas em hebraico bíblico é flexível. Pode significar vida, ser vivente, apetite, vontade ou pessoa. Exemplo, GN 2:7 tornou-se uma nefesh shayah, um ser vivente. Não implica automaticamente em uma entidade imortal que migra entre corpos. Erva, ruach, sopro, espírito, vento, indicado tanto para o vento quanto para o princípio vital soprado por Deus. Pode também significar atitude ou humor. E neshama, sopro, respiração, usado em contextos que ressaltam a vida dada por Deus, às vezes indistinto de nefesh. Shavol, Sheol, o lugar dos mortos, estado de existência após a morte. Não é claramente um local de sofrimentos eternos como o conceito posterior de inferno. É mais a sala dos mortos. Em grego, Duarte Septuaginta costuma traduzir por Hades, Hades. Observação linguística. O hebraico bíblico não tem uma palavra que equivale exatamente ao moderno conceito de reencarnação, transmigração da alma a novos corpos. A linguagem foca em vida, morte, juízo e restauração por Deus. Grego, Novo Testamento. Psique, alma, vida, pessoa. Também flexível, pode significar a vida que pode morrer. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo. Antes temais aquele que pode destruir a psique e tossoma no gênero. Pneuma, espírito. Às vezes indica o espírito humano, às vezes o espírito de Deus. Hapax. Uma vez, de uma só vez. Importante em Hebreus 9, 27. Anastasis, ressurreição, ressurgir. Termo central para o que a Escritura anuncia como o fim desejado. Metempsychosis, não aparece no Novo Testamento. Esta palavra é grega para transmigração de almas e aparece em filósofos gregos, mas não no cânon bíblico. Linguisticamente, os termos bíblicos distinguem entre vida, alma e ressurreição. Não há vocabulário bíblico que defina ou sustente claramente o ciclo de reencarnações, múltiplas como doutrina. Passagens frequentemente citadas a favor da reencarnação e leitura crítica. Alguns textos são invocados por defensores da reencarnação. Aqui estão os mais comuns e uma leitura crítica de cada um. João 9:2. Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego. Interpretação comum. Interrogativa sobre pecado e sofrimento. Não sugere reencarnação. Na mentalidade judaica, sofrimento intergeracional ou consequência de pecado era uma explicação frequente. Não há indicação de pré-vidas. Mateus, capítulo 11, versículo 14 ao capítulo 17.
versículo 10 ao 13. Jesus identifica João Batista como o Eliseu Elijah que havia de vir. Leitura tradicional cristã. João possui o espírito e poder de Elias. Lucas, capítulo 1, versículo 17. Uma continuidade profética, não reencarnação literal. Texto fala de em espírito, ou na presença de, o antigo profeta, conforme profecia de Malaquias, não da mesma alma reencarnada. Mateus, capítulo 14, versículo 2. João, capítulo 1, versículo 21 ao versículo 23. Rumores de que Jesus é João ressuscitado são comentários populares ou confusões. Textos afirmam claramente que Jesus e João são pessoas distintas. Eclesiastes, capítulo 1 ao 3. Tudo se repete. Vanity, ciclo. Observações sobre ciclos naturais e rotina não constituem doutrina de renascimento pessoal. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 ao versículo 8. Provérbios sobre semear e colher. Algumas leituras metafóricas transformaram-se em ideias de karma, reencarnação. Mas no contexto bíblico, trata-se de consequência moral nesta vida e julgamento futuro, não necessariamente renascimentos. Passagens com peso contrário, fortes contra a reencarnação. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Apax apothniski, anthropos metathetutocrisis. Isso é frequentemente citado como a afirmação mais direta de que cada pessoa morre uma vez e então enfrenta julgamento, o oposto da reencarnação contínua. 1 Coríntios 15. João, capítulo 5, versículo 28 ao versículo 29. Daniel, capítulo 12, versículo 2. A Bíblia prevê uma ressurreição dos mortos, um ato de Deus, que traz os mortos de volta no fim dos tempos para juízo e recompensa. Ressurreição, anastasis, é qualitativamente diferente de reencarnação. A mesma alma mudando de corpo várias vezes ao longo de ciclos temporais. A ênfase bíblica é corporal e escatológica, não cíclica. Textos sobre o fim e julgamento final. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Mostra julgamento final e a morte segunda. Cenário teleológico, único e definitivo. Ausência lexical e temática. Nem o Antigo Testamento nem o Novo Testamento usam o termo ou desenvolvem a doutrina de transmigração de almas. Quando a Bíblia trata de passado, presente e futuro da pessoa, aponta para a origem em Deus, vida, morte e juízo, restauração, não para muitas vidas humanas sucessivas. Nota histórica, patrística e tradições místicas. Judaísmo rabínico em geral não aceita reencarnação. Porém, misticismo judaico, cabala, exemplo doutrina do Gilgul, tem noções de reencarnação. Isso é pós-bíblico e parte da tradição mística medieval mais tarde. Cristianismo patrístico. A maioria dos pais da igreja condenou a ideia de reencarnação. Houve exceções e controvérsias. Orígenes, século III. Discutiu ideias de pré-existência das almas, uma coisa diferente de reencarnação, mais relacionada. E suas posições foram consideradas heterodoxas por muitos posteriores. Heterodoxias e movimentos gnósticos por vezes incorporaram noções semelhantes à reencarnação. Movimentos recentes, alguns grupos sincréticos e novas, interpretações espirituais combinam Bíblia com noções de reencarnação. Mas isso é sincretismo, não leitura canônica uniforme. Diferença teórica entre ressurreição e reencarnação. Reencarnação, transmigração, alma individual. Transmigra para outro corpo em sucessivos ciclos de nascimento, vida, morte. Frequentemente com o objetivo de aperfeiçoamento moral, karma. Ressurreição bíblica. Deus levanta os mortos uma vez, num ato final e transformador. Identidade pessoal é preservada, mas soma-se a transformação gloriosa do corpo. 1 Coríntios 15. É escatológica e única, não cíclica. Conclusão. Resposta direta à pergunta. A Bíblia confirma a reencarnação em termos textuais, lexicais e teológicos? Não, a Bíblia não confirma a doutrina da reencarnação.
como comumente entendida, transmigração múltipla de uma alma entre corpos. Vários pontos sustentam essa conclusão. Falta de vocabulário bíblico para reencarnação e ausência de desenvolvimento doutrinal desse tipo no cânon. Declarações explícitas que indicam morte uma vez seguida de juízo. Hebreus, capítulo 9, versículo 27.